Afirma. Abordagens alternativas. Olá, no presente trabalho nós vamos fazer uma análise do artigo feito pelo professor do Instituto de Economia da UFRJ, Paulo Bastos Tigre. O artigo se intitula Paradigmas Tecnológicos e Teorias Econômicas da Firma. Nesse artigo, o autor realizou uma análise a respeito da evolução das teorias da firma à luz das mudanças tecnológicas, e para isso ele considerou 3 paradigmas, sendo o primeiro deles a Revolução Industrial Britânica no século XIX, o segundo seria o paradigma da produção fordista do século XX, e mais recentemente, o terceiro paradigma ele considerou como sendo a tecnologia da informação, que ele fala que é principalmente pautada em correntes evolucionistas. O fato dessas teorias se referirem a objetos reais, como firmas e mercados, sugere que diferentes análises estão baseadas implícita ou explicitamente em um tipo ideal de firma e de mercado. A teoria neoclássica e a Revolução Industrial Britânica. Desenvolvido a partir do século XX, o pensamento neoclássico tradicional se pauta sobretudo nos fenômenos econômicos ligados à Revolução Industrial Britânica. Embora suficiente para a época, a teoria neoclássica não explica as relações econômicas atuais. Em um primeiro momento, Walras, em sua teoria da firma, se baseou no princípio do equilíbrio geral, sendo que quem determinaria os preços e as quantidades produzidas seria o próprio mercado, sobrando para o empreendedor apenas o trabalho de coordenação. Dentro dessa teoria, a firma não possui muitas funções, por estar em uma situação de concorrência perfeita, com informações perfeitas e considerando também que não há progresso técnico. Desse modo, a única missão da firma nessa teoria é a de transformar os insumos em produtos, sendo que todas as necessidades para isso serão conseguidas no próprio mercado. Além disso, quase não há incertezas no ambiente competitivo. Esse modelo de Walras é considerado um modelo estático. Mais para frente, Marshall, o pai da economia, buscou atualizar a teoria, deixando de considerar todos os pressupostos da concorrência perfeita, por exemplo. Dessa forma, ele utilizou a ciência para fazer essas melhorias e assim conseguiu manter seus ideais até hoje na base da microeconomia tradicional. Mesmo após isso, com importantes contribuições de Marshall, a teoria neoclássica tradicional era pautada basicamente pelas teorias de Walras sobre a firma. A visão de firma que predominava na época era a de firmas da Revolução Industrial, mas não era o foco dos estudos dos economistas, sendo possível até mesmo dizer que houve um negligenciamento dos economistas em relação aos avanços e mudanças tecnológicas dentro da firma. Isso pode ser explicado pelo fato de que uma das características da firma nessa teoria neoclássica é de que a firma era uma caixa preta, pressupondo que não era do âmbito da economia se preocupar com as mudanças tecnológicas. As críticas apresentadas nessa teoria neoclássica da firma são basicamente feitas em cima desse negligenciamento em relação aos fatores técnicos e organizacionais em favor de modelos de equilíbrio. Na visão do autor, esses fatores e alguns mais foram juntos os responsáveis por uma ineficaz teoria da firma neoclássica. Tanto que, posteriormente, as firmas foram objeto de um estudo próprio e estruturado, conforme trataremos adiante. Agora vamos falar um pouco das teorias da firma e a sua relação com o Fordismo. Até os anos 20, a teoria da firma foi marcada pela abstração, mas isso mudou quando a tecnologia e a inovação exigiram um novo corpo teórico. Ou seja, se antes havia corporações de ofício e um monopólio da ciência, isso definitivamente foi transformado com a chegada das fábricas, com a intensificação da concorrência e com a necessidade de diferenciais produtivos. A eletricidade, as ferrovias, telégrafos, combustão, esses são todos elementos que mudaram o funcionamento da empresa moderna, porque eles revolucionaram a comunicação e o transporte, itens que são essenciais para pensarmos na economia de escala e na redução dos custos de transação. A eletricidade, por exemplo, permitiu tanto a criação de máquinas mais eficientes e integradas, como também inaugurou um novo setor da economia, o de eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Já o motor a combustão fundou o mercado de veículos, como carros, tratores, aviões, e também alavancou o desenvolvimento das empresas petroleiras. Além da combustão e da eletricidade, a inovação tecnológica também foi responsável pela chegada da produção em massa, especialmente com o Fordismo na indústria automobilística, que era caracterizada principalmente pela divisão social do trabalho, mecanização, padronização e outras técnicas de aperfeiçoamento produtivo. Bem, com certeza, a inovação organizacional foi responsável por diversas alterações no mercado e na própria sociedade. E Chandler explica 2 momentos em que isso foi evidente para as firmas.
Primeiro, no início do século passado, com o processo de verticalização, e segundo, na década de 20, com a organização multidivisional, ou seja, as firmas elas passam a dividir suas unidades em uma sede gerencial e em filiais produtivas. Todos esses acontecimentos acabaram fazendo com que se abandonasse o capitalismo proprietário, ou seja, a ideia de empresa familiar, o foco singular no equilíbrio de oferta e demanda, tudo isso deu lugar ao chamado capitalismo gerencial, no qual se busca a coordenação administrativa, o planejamento e o sistema de organização. Em meio a todas essas questões, a economia de escala, escopo, transações, oligopólio e tudo mais, acabou se percebendo que a firma precisava de um arranjo teórico próprio. Problemática que Pieter Sraffa desenvolveu sua teoria ao questionar a noção de rendimentos decrescentes por sua incompatibilidade com a economia de escala. Sraffa também criticou a relação entre preços e custos, explicando que diferentes escalas determinam diferentes custos de produção. Ele também explica que produtores mais eficientes podiam comandar menores preços e obter maiores lucros, desequilibrando o mercado e provocando concentração. Sraffa, assim, levanta a contradição do dilema de Marshall: como conciliar concorrência com retornos crescentes de escala? Após Sraffa, Joan Robinson formulou sua teoria da concorrência imperfeita ao perceber o irrealismo da situação da concorrência perfeita, sendo que nenhum produtor teria individualmente condições de afetar os preços. Toda essa evidência empírica das grandes firmas usando a economia de escala levou Robinson a afirmar que cada uma tinha um monopólio próprio para seus produtos, resultado da preferência dos consumidores, mesmo com a existência de substitutos muito próximos sendo produzidos por outras firmas. Todas essas críticas ao modelo concorrencial levou à identificação do oligopólio como a forma mais típica de estrutura da indústria. Caldor diz: cada vendedor está em concorrência direta somente com outros poucos vendedores, e que a cadeia desses grupos oligopolistas compõe todo o mercado. Robinson, então, elaborou um trabalho de concorrência monopolista, com mais realismo a teorias neoclássicas de mercados e firmas. As contribuições de Sraffa, Robinson e Caldor permitiram uma reformulação na ortodoxia dominante, mantendo estático o arcabouço que caracterizava a economia neoclássica. Uma segunda linha de pensamento, influenciada pelas contribuições de Marx e Schumpeter, vê a firma como espaço de produção, lugar de criação de riqueza e inovação. Para isso, três concepções são identificadas: firma de organização, firma-instituição e custos de transação. Por fim, todo o processo de crescimento da firma e oligopolização dos mercados, observados a partir do século XX, levou as teorias da firma e de economia industrial a incorporarem várias contribuições, aproximando-as da realidade, permitindo assim a elaboração de vários modelos de comportamento das firmas em situações de oligopólio, além de explorar as barreiras de entrada e o papel final das atividades P&D na diferenciação do produto. Agora vamos falar do paradigma das tecnologias da informação e comunicação e as novas teorias da firma. Bom, no final do século XX, as empresas adquiriram um novo modelo organizacional, mais intensivo em informação e conhecimento. Com isso, começou uma revolução tecnológica e o surgimento de um novo tipo de indústria. A microeletrônica foi a principal inovação em produto. Até então era utilizada intensivamente energia e material. Essa mudança exigiu uma nova infraestrutura para a telecomunicação digital, dando margem a novas invenções que tiveram seu ápice com a chegada da internet e do comércio eletrônico. Com essas mudanças, a teoria econômica precisou ser reformulada, devido à dificuldade da teoria da firma em atribuir importância para a transformação tecnológica. Schumpeter já havia feito essa análise, mas não havia sido levado em consideração, até se notar mudanças visíveis. Então, a sua teoria do evolucionismo foi retomada. Agora eu vou falar um pouco sobre a linha neo-schumpeteriana ou evolucionista. O autor define a linha neo-schumpeteriana como uma dupla origem. Por um lado, Freeman foi o primeiro a recuperar a ideia de Schumpeter, ao incorporar o progresso técnico como a variável-chave do processo evolucionário da firma e do mercado. Pelo outro lado, Nelson e Winter iniciaram uma linha de investigações apoiada em Simon, Schumpeter e nas ideias transpostas da biologia evolucionista. Três princípios podem ser destacados para entender as teorias evolucionistas. O primeiro, a dinâmica econômica baseada nas inovações, sendo elas em produtos, processos e na organização da produção. O segundo, descarta a ideia de racionalidade substantiva dos agentes econômicos, tendo o conceito de maximização não considerado útil, pois envolve muitas variáveis que não podem ser conhecidas pelo empreendedor. O terceiro princípio se refere à propriedade de auto-organização da firma, como resultado das flutuações do mercado, onde é rejeitado qualquer tipo de equilíbrio de mercado. A relação entre estrutura e desempenho já havia sido questionada por Schumpeter,
que criticou a excessiva preocupação dos economistas contemporâneos com a estrutura dos mercados, que seria a concorrência e o oligopólio. Agora vamos falar da visão neo-institucionalista. De acordo com North, a performance econômica das nações é definida pela natureza da instituição. Essas empresas possuem conexões com a do passado, por isso é importante deter o conhecimento da trajetória institucional. Além disso, nenhum arranjo econômico pode ser definido como ótimo, porque se definem pela política e cultura de cada país. E, segundo o autor Rosenberg, o Ocidente ele enriqueceu porque rompeu vínculos com velhas instituições, diferentemente do que aconteceu no Oriente. A principal foco de análise dessa visão é a interação entre os atores econômicos que favorece a difusão da inovação em um determinado país. Agora vamos tratar sobre o enfoque nas inovações organizacionais. Bom, o Japão ele obteve muito sucesso ao implementar o Toyotismo, sistema no qual utilizava just-in-time, controle da qualidade total e estrutura produtiva mais horizontais. Tempos depois, surgiu o Fordismo, que utiliza a especialização, divisão do trabalho e separação do processo produtivo. Sendo assim, as economias globais se veem obrigadas a tratar os mercados como transitórios, onde o ciclo do produto é curto, assegurando a flexibilidade e o lead time. Segundo alguns autores, como Aoki, a indústria automobilística japonesa superou a estadunidense ao analisar detalhadamente as organizações. E para o autor Potter, é mais importante olhar as firmas líderes do que olhar o mercado e a política governamental de cada país. Um outro ponto que o texto aborda é a questão sobre as redes de firmas. As corporações, elas gradualmente abandonam certas atividades que elas consideram não essencialmente lucrativas para o negócio e as transferem para uma outra empresa. Esse processo é chamado de terceirização. Esse movimento possibilitou o surgimento de rede de firmas, onde as relações entre os participantes era frequentemente pautada pelo longo prazo e firmada via contrato. O enfoque da economia da informação e do conhecimento. O autor inicia o capítulo fazendo referência ao uso crescente da internet em atividades comerciais a partir de meados de 1990, representando um novo ponto de inflexão, a chamada economia do conhecimento. A combinação de fatores dinâmicos, como a inovação, o desenvolvimento de novas aplicações e a crescente competição, vem contribuindo para a redução de custos, viabilizando o crescimento e a expansão das tecnologias da informação e comunicação, não só em nações desenvolvidas, como também em países em desenvolvimento. O termo economia do conhecimento vem sendo crescentemente utilizado por autores e órgãos internacionais, onde o conhecimento é considerado um insumo mais importante do que a terra, o capital ou até mesmo o trabalho, para o processo produtivo moderno. Uma economia baseada no conhecimento se apoia efetivamente na habilidade de gerar, armazenar, recuperar, processar e transmitir informações e funções potencialmente aplicáveis a todas as atividades humanas. Bom, para realizar a conclusão da análise do presente texto, foi possível identificar no apontamento do autor, quando ele relaciona a evolução das teorias da firma junto com os paradigmas organizacionais distintos, que não existe um corpo teórico único e coerente. O objeto da análise constitui, na verdade, outro complicador para a formulação de uma teoria unificada da firma. Não existe um modelo único de firma capitalista. Mesmo em um período delimitado, existem diferentes tipos de firmas, indústrias e mercados coexistindo no mesmo ambiente econômico. A ideia de paradigma contribui para estabelecer padrões de comportamento e identificar tecnologia-chave. Esses paradigmas, no entanto, são apenas visões idealizadas de modelos organizacionais e tecnológicos dominantes em certos períodos. Os novos paradigmas se desenvolvem mais rapidamente em certos países e setores econômicos do que em outros.